Boa noite a todos, meu nome é Antônio Silvestre, sou professor na área de radiologia já há aproximadamente 28 anos, bem como também especialista em medicina nuclear há 28 anos. Vou apresentar para vocês aqui um tópico extremamente importante aqui da Austrália, que é a especialidade de medicina nuclear. Na verdade, eu vou passar para vocês os conceitos básicos do que é medicina nuclear, para que a gente possa ter um entendimento global em relação a essa metodologia. A medicina nuclear é uma especialidade médica que trabalha em prol de utilizar os radioisótopos para fim de diagnóstico e terapia. E aí, o que é exatamente a medicina nuclear? É uma especialidade, como eu havia dito anteriormente, que utiliza a pequena quantidade de radioisótopos para fim de diagnóstico e terapia, com extremo controle e responsabilidade. Essas doses de radiação, elas não causam nenhum tipo de impacto à estrutura biológica, desde que ela seja utilizada por profissionais altamente qualificados para mexer com esse tipo de metodologia. A radioatividade é a alteração espontânea de um tipo de átomo em outro com a emissão de radiação para atingir a estabilidade. Então, a utilização da medicina nuclear dentro da especialidade da radiologia, ela é a única que utiliza o material radioativo para fim de diagnóstico e terapia. E aí temos o diagnóstico in vitro e in vivo. O diagnóstico in vivo é quando você usa a medicina nuclear com a utilização de radioimunoensaios ou até mesmo o gama pobre, que é na verdade uma detecção externa, utilizando material extremamente potente para detectar a radiação no caso da pesquisa de linfonodo sentinela. E in vivo é quando você usa a acurácia da medicina nuclear para diagnóstico de processos inflamatórios, doenças em gerais que nós vamos apresentar logo à frente para vocês. E a terapia é quando você utiliza uma certa quantidade de radiação para diretamente tratar doenças. Por exemplo, câncer de tireoide é utilizado o iodo 131. O lutécio 177 é também utilizado para tratamentos de patologias relacionadas a câncer na área de medicina nuclear. O MBG, então, tumores neuroendócrinos, pode ser utilizado o lutécio. E você também usa o rádio 223 para a utilização de tratamento de câncer de próstata. O samário 153 você utiliza quando o paciente está com o câncer avançado para que ele tenha uma sobrevida, para que ele tenha uma qualidade de vida durante o período da sua existência com o câncer avançado a título de metástase. Então, diagnóstico in vivo, as disfunções metabólicas e funcionais, processos inflamatórios e infecciosos, traumas, neoplasia, alterações perfusórias e vasculares. Então, a medicina nuclear ela tem uma acurácia muito grande para detectar esse tipo de patologias. A única coisa que difere a medicina nuclear das outras metodologias é que a medicina nuclear ela tem uma sensibilidade muito grande, mas às vezes ela acaba sendo inespecífica devido à sua grande sensibilidade. Mas o seu diferencial encontra-se que ela consegue fazer imagens extremamente sensíveis e ela consegue também fazer imagens de funcionalidade, enquanto as outras apenas de morfologia. E aí o diagnóstico do sistema nervoso central, espaços licóricos, tiroide, paratiroides, adrenais, glândulas salivares, esôfago, estômago, intestino, pulmões, coração, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, fígados e vias biliares, rins, ossos e mamas. E vamos avançar. Na terapia, como eu havia dito, o câncer de tireoide é tratado com iodo 131, que é um material radioativo utilizado não só para corrigir danos causados pela insuficiência glandular produzido pela incompetência da glândula em produzir hormônio satisfatório para o funcionamento bioquímico do corpo. E aí você encontra praticamente os hormônios lá sendo despejados na corrente sanguínea,
o T3, T4, TSH, o T3 que é triiodotironina, o T4 tiroxina e o TSH que é o hormônio estimulante da tireoide, eles entram em desacordo na sua funcionalidade e é através do tratamento com iodo 181, os médicos nucleares eles acabam administrando doses que corrigem essas disfunções. E quando o paciente está com carcinoma papilífero de região cervical, o iodo 181 ele é administrado justamente para corrigir células residuais que podem, na verdade, se espalhar pelo corpo. Hipertireoidismo também é tratado com o iodo 181, dores ósseas por metástase, como eu havia dito anteriormente, na terapia é tratado com o Samário 153, e tumores neuroendócrinos, que eu disse para vocês que pode ser tratado com o lutécio 177 e o MBG, que também ajuda a fazer a localização dessas patologias. Mecanismo de localização: transporte ativo, tiroide, fagocitose, fígado, difusão, ossos, bloqueio capilar pulmão, sequestro celular, baço. Então a biodistribuição ela é muito interessante na medicina nuclear. E aí você tem um material radioativo que é o radioisótopo marcador, você pode chamar de radioisótopo, radiotraçador, radiomarcador ou radionuclídeo. Essas são as formas corretas de você falar do material que vai ser administrado na medicina nuclear. Nunca você deve dizer que é um contraste. O contraste serve para contrastar um órgão do outro. Nós na medicina nuclear utilizamos um marcador celular. Aí você tem o radioisótopo junto com um fármaco, ele se transforma em radiofármaco. Então o fármaco por si só, ele não é radioativo, ele é apenas um marcador, ele possui afinidade com o órgão que seria diagnosticado. E quando você mistura, ele aí sim pode ser administrado, porque o radioisótopo ele vai marcar todo o corpo, mas apenas o radiofármaco vai direcionar ao órgão que será investigado. E aí, a diferença da medicina nuclear: a radiação emitida pelo paciente, não pelo aparelho, como nos outros métodos nós encontramos na tomografia, a radiação sai do aparelho e atravessa o paciente. No raio-x a mesma coisa, na mamografia, na densitometria. Na medicina nuclear, é o paciente que está temporariamente contaminado. A dose é infinitamente pequena, você administra uma dose de radioisótopo nesse paciente e o aparelho chamado gama-câmara, pelo qual nós vamos dissertar as informações sobre esse aparelho, vai captar a radiação que está saindo do corpo desse paciente e transformar em imagem. Então, a grande diferença da medicina nuclear para as outras especialidades reside aqui. Ela consegue produzir imagens metabólicas, funcionais e fisiológicas. Isso dá um ganho exponencial muito grande na acurácia do seu resultado. E aí nós temos aqui equipamentos e acessórios utilizados na medicina nuclear que ajuda cada vez mais a melhorar a qualidade do seu diagnóstico. Então a medicina nuclear tem evoluído bastante. E aí você tem aqui imagens mostrando a eficiência para o diagnosticar. E aí no caso do PET, né, junto com a RM, que já são modalidades que já se completam para ajudar na acurácia do exame, e aí você consegue marcar o tumor e, consequentemente, você vai ter um resultado efetivo na hora da retirada dessa tumoração, sem nenhum erro de cálculo. E aqui nós temos o grande aparelho que gerou, na verdade, a pesquisa da medicina nuclear. Esse é o gama-câmara, essa parte é o gantry, aonde você tem a passagem do corpo do paciente por aqui. Aqui são os detectores. Esses detectores são que vão captar a radiação que está dentro do corpo do paciente. E aqui é a mesa que irá transportar o paciente para dentro desse gantry. A mesa ela pode suportar de 180 a 200 kg, depende da competência e da empresa que formatou, né, esse equipamento. E daqui a pouco nós vamos falar dos detalhes. Então, aqui os detalhes do equipamento. Você tem um paciente que emite a radiação, você tem um colimador. A intenção desse colimador é direcionar os focos de energias que estão saindo desse paciente, retirando os excessos e estão captando as energias
que irão diretamente entrar no cristal. O cristal sensibiliza, passa para as fotos multiplicadoras. Qual é a intenção das fotos multiplicadoras? Multiplicar 1000 vezes esse sinal de luz e transformar isso em imagem digital para que isso possa ser feito um laudo de diagnóstico preciso e realmente chegar ao resultado final, que é a doença. Os tipos de exames. Hoje você tem na medicina nuclear vários tipos de exames. Exames planares e estáticos, que são exames de foto única. Ele pode ser planar porque ele fica com o equipamento parado em cima apenas de uma região para captar a imagem daquela região e assim definir que tipo de patologia esse paciente está apresentando. Ele tem um planar dinâmico, na verdade, né, que é o estático dinâmico, na verdade, que é um exame de renograma isotópico, onde você faz o exame de cintilografia renal para detectar qualquer deficiência funcional dos rins do paciente. Aí você pode perceber que quadro a quadro você vai captando a fase de preenchimento dos rins, esvaziamento pelo ureter e armazenamento na bexiga. E com esse tipo de exame você consegue detectar a funcionalidade da região renal do paciente, né? Planares dinâmicos, como vocês estão vendo. O exame estático também pulmonar, onde você consegue ver através de inalação e perfusão. Um dos grandes eventos da medicina nuclear é que você pode não só injetar o material radioativo na veia do paciente, mas colocar o paciente para inalar material radioativo durante um certo tempo, e esse material radioativo inalado será mapeado, isso justamente com um radiofármaco, irá para a região específica que era o pulmão, e junto com a imagem de inalação e perfusão, que aqui você já administrou na veia do paciente o radiofármaco, você faz a comparação e tem uma eficiência maior na hora da detecção da patologia. Aqui é um exame de linfonodos, linfocintilografia, que você injeta entre os espaços, né, dos pés do paciente, entre os dedos dos pés. Você injeta com a seringa de insulina uma quantidade de material radioativo, e quando você injeta esse material radioativo, vai haver a captação, já que você está injetando do ponto de vista intraderme, você não está injetando na veia. O material radioativo será captado, né, pela parte linfática do paciente, e isso vai mostrando basicamente onde ocorre linfonodos e as patologias para poder ser diagnosticada de forma eficiente pelo médico nuclear. Aqui você está vendo a região inguinal do paciente, né, onde captou um linfonódulo. Aqui é um exame estático também chamado de SPOT, onde você consegue localizar a região que apresenta uma patologia. Normalmente o paciente que é submetido a esse tipo de exame, ele faz uma cintilografia óssea chamada trifásica. Por que trifásica? Porque são 3 fases. A fase da injeção, onde você vai ver o preenchimento dos vasos, né, para você saber como é que está a perfusão. A fase tardia, onde você vai ver exatamente como é que está a parte musculoesquelética dessa região, e a fase onde você vai fazer todo o mapeamento da estrutura óssea do paciente. Aqui você tem o exame de corpo inteiro, varredura, onde o paciente deita na maca e a maca se desloca e o equipamento passa por cima do corpo do paciente, captando imagem de todo o arcabouço ósseo, mostrando onde ocorre a patologia, onde existe patologia. Existem regiões de maiores captações, e aí cabe ao médico nuclear que estuda anatomia com muita eficiência saber que algumas regiões onde há extrema captação não se refere à patologia, e sim a acúmulo de material radioativo devido a ser bexiga, ou até mesmo regiões onde existe maior quantidade de cartilagem ou osso sobreposto. Então, não são regiões onde denota a patologia, mesmo aparecendo uma captação anômala. E por isso que se estuda muito os aspectos da imagem em medicina nuclear.
E aí você está vendo mais uma imagem de medicina nuclear, onde algumas regiões, onde não há pontos de possíveis captações, onde deveria acontecer como na bexiga, mas em regiões como na patela, articulação de tornozelo, e aí você já, com noção de anatomia, já consegue perceber a diferenciação. E existe também aqui imagem chamada de SPECT, né? SPECT é Single Photon Emission Computed Tomographic, é tomografia por emissão de foto única. O que significa isso? A demonstração que através de imagens tridimensionais você consegue mapear toda a estrutura daquele órgão e aí vai ver em vários planos a região onde apresenta a sua deficiência funcional. Mais uma vez, aqui é o gate de SPECT, onde você vê o coração em funcionamento, sua fração de ejeção. Isso demonstra a qualidade que a medicina nuclear tem de diagnosticar com precisão todo o funcionamento do músculo cardíaco. E que é o PET-CT? O PET-CT é um exame de medicina nuclear que utiliza radioisótopo emissor de pósitron para gerar imagens tomográficas. Então observe, eu utilizo o radiofármaco, né, que é o fluodeoxoglicose, que é o fluo 18 mais a glicose radioativa. Eu injeto no paciente, ele possui pósitron negativo e o pósitron entra em contato com o elétron. O elétron, quando se choca com o pósitron, se aniquilam e produz uma energia de 511 Kelvin. Essas energias, elas são antagônicas, elas aparecem em sentido contrário uma das outras, e aí o detector ele vai captar essas imagens que foram produzidas. Como está se listando aqui, o radioisótopo emite um pósitron. O pósitron é a antimatéria do elétron, que tem a mesma massa e a mesma carga elétrica, só que positiva. O que é que acontece? O pósitron viaja em média 1 a 3 milímetros até se chocar com o elétron. No choque, o pósitron e o elétron se aniquilam e emite 2 fótons de energia em sentido, tá vendo? Contrário. E isso vai ajudar o aparelho a captar e mostrar aonde existe o ponto. E por que é importante esse exame na medicina nuclear? Porque a medicina nuclear ela tem uma acurácia muito grande na detecção de patologias e ela consegue mostrar uma patologia na sua fase inicial, quanto as outras modalidades médicas já mostram a patologia quando ela já está acometendo a estrutura do corpo do indivíduo. Então, na sua fase inicial, o prognóstico para o tratamento acaba sendo muito mais eficiente. Por isso que a medicina nuclear vem ganhando destaque no mundo da biologia molecular. Aqui a gente está vendo o ciclotron, onde é produzido todo o material chamado FDG, que é o fluxo dexoglicose, que é um material radioativo para o PET-CT, que futuramente a gente vai detalhar. Hoje é só a introdução à medicina nuclear e nesse canal e nesse curso a gente vai paulatinamente agregando novos conhecimentos. Essa metodologia ela demorou de ser absorvida pelo mercado justamente pela logística de funcionamento. Você tinha que preparar material, esse material tinha que ser convertido, esse material convertido tinha que ser deslocado, porque nem todo mundo tinha o ciclo para a produção no seu sítio. Então, quando esse material era liberado para o profissional administrar, esse material tem uma meia-vida muito curta, então se perdia muito tempo. Então, em relação a essa logística, se demorou muito de decolar esse tipo de metodologia. Aqui são algumas câmeras dedicadas a esse tipo de funcionamento. Câmara de circuito de coincidência, como vocês estão vendo. Aqui é o Symbia, é um aparelho que tanto faz a cintilografia como a tomografia. E hoje nós sabemos que existe também não só o aparelho que faz a cintilografia e a tomografia, mas também faz a ressonância. E isso já é um grande avanço, já é um boom para a medicina nuclear. E aí é o PET-RM, que é a nova modalidade, cada vez mais avançando para poder melhorar os resultados de diagnóstico com precisão.
E as indicações: cardiologia para detectar placas de ateromas, neurologia, e aí a neurologia acaba tendo uma acurácia muito grande, principalmente na detecção das doenças de Alzheimer, e oncologia para detectar todos os tipos de câncer que venham a cometer a estrutura corpórea do indivíduo. Aqui nós estamos vendo imagens híbridas, porque utiliza não só as reconstruções de tomografia, mas também os exames com a eficiência de medicina nuclear. E aí nós estamos vendo por que chamavam de cintilografia óssea de rico. Porque o PET, no passado, era um exame muito caro e não estava liberado pelo SUS, então uma pessoa para fazer um exame desse, ela tinha que ter disponibilidade financeira. Como a população mais carente não tinha condição de bancar esse exame, acabava não descobrindo de forma precoce determinadas patologias e acabava falecendo do mal do câncer. Então você vê que uma cintilografia óssea normal, ela acaba não mostrando tudo quanto o PET consegue mostrar o indivíduo acometido com toda a sua estrutura com câncer espalhado pelo corpo. E aí nós estamos vendo o PET-RM, que tem, na verdade, uma acurácia extremamente definitiva, uma eficiência muito grande em produzir imagens que não deixa dúvida para os especialistas em dar um diagnóstico preciso dessa patologia. E aqui são os exames feitos, então você está vendo aqui o exame de tomografia, o exame de medicina nuclear, e a fusão do exame ajuda a você ter uma acurácia extremamente eficiente para você conseguir dar um prognóstico muito bom a esse paciente. Aqui você está vendo o exame normal e aqui um paciente com Alzheimer. Você vê aqui na região temporal, no giro do cíngulo, uma região extremamente sem a conexão da sinapse, e isso demonstra o indivíduo que possui Alzheimer.